De volta ao Moeda ao Ar. António Pincardão, o Porto derrotou o Sporting na última jornada. Foi surpreendido pela estratégia desta vez de Lopetegui ou ainda tem algo a dizer sobre o desempenho do Futebol Clube do Porto? O desempenho do Futebol Clube do Porto, portanto, é o desempenho dos jogadores e o desempenho do treinador. E também o desempenho dos adeptos, vá lá, portanto, a apoiarem a equipa. Portanto, o Porto é um corpo, enfim, então já não tem reparos a fazer à forma portanto, como o Porto tem jogado. É o melhor jogado. treinador do mundo. Treinadores, adeptos, jogadores, portanto, é um conjunto de excelência. Portanto, é um conjunto de excelência. E essa excelência, de facto, ficou demonstrada, do meu ponto de vista, no jogo com o Sporting, exceto os 20 minutos iniciais, enfim, portanto, em que o Porto insistiu bastante naqueles passos laterais, a jogar à largura do campo, naquele futebol muito apoiado, que é um tipo de futebol, eu pessoalmente não gosto mais do futebol que o Porto imprimiu depois, a partir aí desses 20 minutos, em que ficou demonstrado claramente a categoria dos jogadores do Futebol Clube do Porto e que em circunstâncias normais é aquela que deveria explicitar-se de facto em todos os jogos. Fiquei muito espantado com a crítica que viu no jogo com o Wolfsburgo. Portanto, um grande jogo de Sporting, e de facto foi, e aí não se notou a falta do Jefferson, e muitos atribuíram de facto o fracasso do Sporting à falta do Jefferson, isto é, Jefferson não fez falta nenhuma para a grande exibição do Sporting contra o Wolfsburgo, e fez uma falta enorme, substancial, essencial, na má exibição do Sporting com o Porto. O que significa que são os critérios um bocado atrabiliários e vão no sentido triste de uma crítica acéfala que nunca consegue dar mérito ao Futebol Clube do Porto. O Porto ganha sempre por demérito do adversário. É pena, mas constata-se mais uma vez o facto. Rui Calafate certamente não ficou satisfeito com este jogo do passado domingo. Tirando, não é o Rui, que eu não cometo esta maldade ao Rui, mas não sei se viu, alguns sportinguistas foram entrevistados pelas televisões, diziam que queriam que o Porto ganhasse ao Sporting, para o Benfica não ser campeão. Ou seja, eles não são sportinguistas, são anti-benfiquistas. Não é o caso do Rui. Não, mas eu concordo com a afirmação, não depois com a justificação. O Sporting tinha deixado a expectativa de que poderia fazer mais depois daquele jogo com o Wolfsburgo. É assim, o calendário disto é importante e, de facto, foram 72 horas e, portanto, o que eu vi naquele domingo foi um grupo de excursionistas, inofensivo, inexistente e cansado. Sinceramente, foi o que o Sporting foi às antas fazer. Infelizmente, para qualquer sportinguista, o valor do adversário. Não. Vamos ao outro lado, já lá vou. Também vou falar. Eu acho que o Porto fez uma excelente exibição. O Porto tem jogadores que o Sporting não tem. O Porto tem um Jackson Martínez que faz a diferença. É um jogador que joga em qualquer campeonato mundial, portanto não tenho a dizer isso. Agora, o que eu sei é que o Sporting não foi Sporting. E há uma coisa que é, os jogadores, às vezes o Sporting tem esta coisa, nós somos os campeões, não sei quem é que escreveu esta semana, que somos campeões do mundo em esperança, todos os anos. Mas o que é facto é, como dizia o Bill Shankly, que era um dos treinadores míticos do Liverpool, é que ser primeiro é primeiro, quem é segundo não é nada. E, portanto, nós este ano, campeonato, acabou ali. Agora é que acabou mesmo ali. Podíamos ter outras, porque são dois clubes à nossa frente, com uma margem grande de pontos para nós, e, portanto, são dois, não é só um que vai cair, há outro que não vai cair também da mesma maneira. Portanto, para nós é uma decepção. Agora, seguir em frente, porque, olha, como dizia o Floyd Mayweather, que é um dos grandes pugilistas do mundo e vai fazer agora um grande duelo de boxe agora nos próximos tempos, fácil é o boxe, difícil é a vida. Portanto, nós temos que partir por outras coisas, temos outros combates, Resta temos agora a taça, apesar do empate ontem frente ao Nacional. Apesar do empate com 10 jogadores, mas de facto também não foi bom. Portanto, a equipa está, aliás, dá um bom exemplo. E é muito importante isso. Nós já vimos, o Nani nas Antas já ia cansado. Por isso é que ontem foi poupado, exatamente mas por questão... Mas costumamos comparar até com o campeonato inglês, em que jogam bastante mais que no campeonato nacional. Comparo, e muito bem, a Inês está a dizer, e eu concordo consigo. Eu acho que há uma falta de estrutura competitiva dos jogadores e dos clubes em Portugal. Ora, será que os outros no campeonato inglês ou noutros campeonatos são super-homens e nós somos homenzinhos? Não. Todos os atletas... Tem melhores jogadores, tem mais isso, jogadores e eles podem se revezar muito naturalmente. Desculpe dizer uma coisa, António, mas desculpe, não é isso. Há outra coisa que é... Eu nem vou falar só da questão da preparação física. Não é isso. É a preparação mental. Mental para enfrentar todos os jogos.
Todos os jogos, seja a quarta, seja ao domingo. Depois, não se esquecerem de uma coisa, tal como a Inglaterra, noutros campeonatos, se eles têm que fazer 60 jogos, têm um salário ao fim do mês. E os jogadores em Portugal também recebem um salário ao fim do mês. E têm que jogar com a mesma intensidade competitiva todos os jogos. E em termos mentais, que isso é que eu acho que há uma grande falha em muitos jogadores, e o nosso quadro competitivo é miserável. Uma taça da Liga que não interessa. Nós, quando chegamos face a outros tubarões, não temos a mesma capacidade. Mas, sobretudo, a deficiência não é física. Sobretudo, a deficiência é mental. E os jogadores têm que se compenetrar, é assim. Quando se joga, e estamos a falar do Sporting, quem joga com o Sporting Clube Portugal, o Sporting Clube Portugal é uma grande força do futebol português. E onde entra, pode ter menos, já falámos disso, pode ter um orçamento mais baixo, pode não ter jogadores vindos das principais seleções do mundo, mas quem entra no Sporting é para ganhar sempre. E é para ganhar sempre. E há jogadores que eu, às vezes, parece que descansam, parece que perdem alguma mentalidade competitiva. E quero dizer aqui outra coisa também importante, porque foi o António que falou nela, falou do Jefferson. A diferença para o Wolfsburgo, para o Porto, é que nós não sofremos 3 golos daquele lado, onde estava o Jefferson, onde estaria o Jefferson. E caso curioso, por acaso que veio do Estoril o Jefferson, quando veio para o Sporting, eu saliento um jogador que jogou muito bem, que foi importantíssimo para o Porto, que não é uma vedeta, mas que foi importantíssimo a secar o meio campo do Sporting, que se chama Evandro, que por acaso era o jogador que o Marco Silva queria levar para o Sporting e que não foi permitido levar para o Sporting. Rui Rangel, o Benfica O goleou... Sporting não sofreu 3 golos e do Wolfsburgo e o Jefferson não estava lá. Sim, mas é o que eu estou a dizer. Nós notámos mais a ausência do Jefferson porque sofremos 3 golos no Dragão. Essa é a diferença. Também nesta 23ª jornada, Rui Porque Rangel, o no Benfica goleou o Wolfsburgo não Estoril tinha por um Telho 6-0. e não tinha os jogadores do Não, Porto. não, tinha o Kevin De Bruyne, não, tinha lá muitos, o Das Boss, tinha muitos jogadores. Foi uma exibição de encher o olho, o Estoril não tinha capacidades de Vou já lutar. responder à sua pergunta, mas agora permita-me entrar aqui no terreno alheio, porque aqui os meus colegas gostam muito de entrar no terreno do Benfica. Pedimos autorização. sim. Eu sei. Ou seja, é verdade que o nosso quadro competitivo é baixo, mas eu estou também cansado que se atribua, como vi em muitos jornais, que o Sporting pagou caro o jogo com o Wolfsburgo. Isto é uma treta, desculpem-me falar assim, é uma treta de conversa, porque os clubes têm que estar preparados na sua dimensão, no seu quadro competitivo, na sua dimensão atlética, na sua dimensão física, na sua dimensão psíquica, psicológica, mental, etc., para jogar. E, portanto, vai-se à Liga Inglesa e vê-se quantos jogos é que eles têm. E, portanto, ou seja, não vale a pena escamotear isto. A realidade é esta. O Porto é melhor que o Sporting. Ponto. E em circunstâncias normais. O Sporting, para ganhar ao Porto, tem que fazer um super jogo. O Porto, para ganhar ao Sporting, com todo o respeito pelo Sporting, basta jogar aquilo que sabe. Em circunstâncias normais. E, portanto, esta é a realidade. Esta é a realidade. E, portanto, vamos deixar de pensamentos que estão fora daquilo que é o quadro normal e, portanto, ou seja, o Porto, é verdade que os golos entraram todos no mesmo lado onde poderia estar ou deveria estar o Jefferson, que ninguém percebe porque é que houve essa guerra com o clube, mas o Sporting é que sabe. Agora, por exemplo, o Sporting tem que fazer uma reflexão. Eu creio que, se a memória não me traiçoa, que em 30 anos o Sporting ganhou 3 campeonatos. Creio eu, mas podemos testar isso no próximo programa. E, portanto, ou seja, o Sporting tem que fazer, de facto, uma reflexão. Está arredio dos campeonatos, de ganhar qualquer campeonato, há muitos anos. Não é? Portanto, ou seja, esta é a reflexão que o Sporting tem que fazer. Agora, evidentemente, em circunstâncias, o Porto podia ter ganho por muito mais. Por 5 ou 6. E, portanto, o Porto foi melhor, o Porto é melhor, o Porto tem melhor equipa, o Porto tem melhores jogadores e obviamente, não há aqui de mérito, o Porto ganhou por mérito do Sporting. Não. O Porto ganhou por mérito do Porto. Ponto final, parágrafo. O Benfica... Eu não diria melhor. É verdade. Portanto, o Benfica. Naturalmente que o Benfica fez seguramente, para mim, das melhores exibições. Portanto, o Benfica fez uma exibição magistral. Portanto, jogou muito bem, com todo o respeito pelo Estoril, mas não deu hipótese rigorosamente nenhuma. O Estoril até podia jogar com 20 jogadores. Perdia exatamente na mesma, como perdeu. E, portanto, não vale a pena dizer que houve um jogador expulso, não vale a pena ir por esse caminho, porque o Benfica foi melhor. E, portanto, fez um jogo magnífico, passeou a sua classe em campo,
com jogadas muito bem construídas e, portanto, naturalmente que não há nada a dizer. O Benfica continua na frente, evidentemente que ainda há muito campeonato. O facto do Benfica ter feito um jogo magistral, o facto de ter ganho por esses números expressivos, que atestam de facto a qualidade do futebol, o facto de o Estoril praticamente não ter respirado. Tudo isto é verdade, mas o Benfica ainda não ganhou nada. E é preciso que os benfiquistas, é preciso que o Jorge Jesus trabalhe mentalmente e psiquicamente os jogadores do Benfica para não acontecer aquilo que aconteceu no Passos de Ferreira. Quando foram ao Passos de Ferreira, parecia que já tinham ganho o campeonato. Ok? E perderam o jogo. E, portanto, é preciso pés bem assentes na terra, porque ainda não se ganhou nada, há aí uma fase complicada de jogos e, portanto, é fundamental que o Jorge Jesus trabalhe esta componente para que os jogadores, quando entrem lá para dentro, percebam que aquele jogo é absolutamente decisivo. Cada jogo é absolutamente decisivo. O Benfica ainda não ganhou nada. Temos apenas um minuto a cada um para este nosso último tema sobre o Mundial de 2022, que tem levantado muita discórdia sobre as alterações de calendário. A FIFA admite agora pagar cerca de 185 milhões aos clubes por esta alteração. Rui Calafato, parece-lhe adequado? É assim, isto é um desespero da FIFA. A FIFA já sentiu que toda a gente está contra o Mundial em dezembro e, portanto, quer aumentar. Em 2010 foi 40 milhões que pagou aos clubes, em 2014 pagou 70 milhões, agora 185 milhões. E por força e por pressão do Karl-Heinz Rummenigge, que é o presidente da Associação Europeia dos Clubes. O que é que eu chamo a atenção disto? Continua a não fazer sentido. Isto é mesmo o Blatter a manter a decisão do Qatar. Porque ninguém quer esta decisão. Porque, imagine, como vão ficar uma série de quadros competitivos dos campeonatos europeus, vai ser tudo alterado. O planeamento dos clubes de preparação, todo alterado. Uma coisa para eles pensarem que ninguém pensa. E a Boxing Day em Inglaterra? Como é que vai ser os tais que toda a gente gosta no mundo, os 4 jogos numa semana há 4 jogos de futebol? O mercado asiático paga milhões por direitos de transmissão televisivos de campeonatos do mundo, vão ser interrompidos. O famoso Boxing Day, que geram enormes receitas, não só dentro do estádio, mas como à volta, porque estão estádios cheios, por causa de um capricho. Isto continua a ser um capricho, a escolha do Qatar. Rui Rangel, poderia ser bastante prejudicial para os clubes que este campeonato fosse no inverno? Naturalmente que sim, mas isto deixa-me só responder um bocadinho antes. Ou seja, isto tem tudo a ver com a forma como a FIFA se posiciona quando escolhe os países que devem organizar os mundiais. E, portanto, isto foi uma completa trapalhada e um completo disparate, só justificado pelos petrodólares. Não há mais nenhuma justificação. E, portanto, sabia-se que isto ia ter estes problemas. Primeiro é porque há um calendário que, num determinados meses, não se pode jogar pelo excessivo calor. Depois já não se pode jogar porque também pode coincidir, por exemplo, com os Jogos Olímpicos de Inverno, que começam em janeiro. Depois não se pode jogar nos meses de, creio que é abril e maio, por causa do Ramadão. E, portanto, ou seja, há aqui um conjunto de problemas que seriam evitáveis quando existiam outros concorrentes. Existiam outros concorrentes, a Austrália, os Estados Unidos, etc., que foram preteridos, a China, que foram preteridos, e, portanto, ou seja, esta atrapalhada foi o Sr. Blatter que a montou, e é obviamente que agora, como está em ano de eleições, está desesperado. Precisa de ser mais consensual? Evidente. Não, e agora vai distribuir estes dinheiros todos desta forma que uma pessoa não percebe qual é o critério, quando estes dinheiros deviam ser distribuídos de forma mais regular, mais consentânea, mais equilibrada e mais responsável. E, portanto, não sei o que é que isto vai dar, porque se alterarem o calendário, os clubes já disseram, e bem, que isto vai influir nos campeonatos nacionais. E, portanto, nas regras de competição dos campeonatos nacionais. Portanto, está montada uma atrapalhada que a forma correta de resolver esta atrapalhada era correr com o Sr. Blatter. António Pinho Cardão, uma das justificações de Joseph Blatter era que ainda teríamos 7 anos pela frente para reorganizar o futebol. Sim, mas acho que o futebol não se reorganiza por causa disso. Vamos lá ver. Por razões de futebol puro, acho que não há justificação, não haveria justificação para fazer o Campeonato do Mundo no Qatar. Por razões extra-futebol, embora essas, porventura, nunca estivessem na mente do Sr. Blatter ou da FIFA, acho que há todas as razões para que o Campeonato do Mundo seja no Qatar. O Qatar é dos países que se têm mostrado, os países árabes têm se mostrado mais democrático e aberto ao Ocidente.
E, portanto, em prol do desanuviamento internacional, do diálogo internacional, do minimizar dos extremismos, da democratização e até da própria emancipação da mulher, portanto, porque de facto vai haver exigências grandes nesse domínio, assistir a jogos de futebol, etc. E atendendo a que o Qatar é dos países árabes que preza a cultura ocidental, chamou universidades da Europa e dos Estados Unidos para lá, compra obras de arte portuguesas quando outros da mesma área, portanto, as destroem. Portanto, acho que o Qatar, a FIFA, nesse aspecto, dá um aporte, uma contribuição significativa para o desanuviamento. E por esse aspecto, eu concordo totalmente com o futebol do Mundial do Qatar. Se todas essas razões, eu sublinhava por baixo, mas não foram essas razões. Ora, se forem essas, eu também disse eu que estou consigo. Eu também disse que estas porventura nunca estiveram na cabeça do seu Blatter. Agora, o que os clubes têm que fazer é tentar exportular, que não é exportular, porque o dinheiro é originado pelos clubes, buscar o mais possível dinheiro à FIFA, que é o empório financeiro, e deve distribuí-lo, e este é um dos momentos que existe para ir ao tesouro da FIFA, porque é mesmo um tesouro que lá existe. António Pinho Cardão, uma nota final. Uma nota final e muito rápida é o comportamento do público no jogo Porto Sporting, em que de facto julgo que foi exemplar, porque exemplar também foi, nos dias antecedentes, o comportamento dos dirigentes. Rui Rangel. Uma nota positiva para, por exemplo, um treinador português, o Nuno Espírito Santo, que está a fazer um trabalho notável no Valência e, portanto, está neste momento a disputar o terceiro lugar, o jogo que vai ter com o Atlético de Madrid. Portanto, uma palavra de estímulo, porque está-se a fazer ali um grandíssimo treinador. Rui Calafate. Duas rápidas. Primeira, uma realidade. Chelsea vendeu as camisolas, o patrocínio das camisolas à Yokohama, 55 milhões, ano durante 5 anos. Só é batido pelo Manchester United, que é patrocinado pela Chevrolet, que paga 68 milhões de euros. Portanto, nós quando cá negociamos por 4 milhões e 3 milhões, é para rir. Para finalizar, e até no seguimento do que falámos agora do Qatar, saudar o Luís Figo por ter aceito e até estar a fazer pressão sobre o Blatter para haver um debate público sobre o futuro da FIFA. O Moeda ao Ar fica por aqui. Na próxima sexta-feira voltamos para abordar mais temas relacionados com o futebol. Tenha uma boa semana.